Olá, eu sou Angélica Valverde, psicoterapeuta. Neste vídeo eu vou falar sobre terapia regressiva e captação e vou refletindo aqui, sem uma direção tão rigidamente planejada. Vamos ver no que vai dar, né? Inicialmente eu quero fazer um esclarecimento sobre a distinção das duas técnicas. Na regressão, o próprio paciente acessa o material, seja de vida passada ou de vida atual. Na captação psíquica, a sensitiva incorpora as pessoas que o paciente foi em outras existências e o terapeuta vai conversando com essas personalidades, com essas pessoas, né, que o paciente foi em suas vidas que precisam de tratamento. Então, a captação compreende o trabalho de duas pessoas, a sensitiva e o terapeuta. Na regressão, só o terapeuta, né? No caso, eu trabalho com regressão e aí o paciente e eu. E vou acompanhando e ele entra em estado de relaxamento e começa a acessar e através de visualizações, sensações no corpo, são portas de entrada para o material que vai chegar. E aí é feito toda uma compreensão, a própria pessoa vai se dando conta de muita coisa quando vai conhecendo as vivências que teve. Isso é feito com o objetivo de tratar, de cura, né? Mas essencialmente de compreensão, por que eu ajo desta ou daquela maneira. Não existe nenhum decreto de que esse conhecimento vai trazer a cura ou que a pessoa vai ter que resolver aquilo. Inicialmente a proposta é de autoconhecimento. E essas personalidades de outras vidas, elas compõem o inconsciente. Quando nós pensamos no inconsciente do Freud, nós não vamos pensar que ali transitam personalidades de outras vidas. Mas quase que dá para fazer uma relação no sentido de que se é inconsciente, quer dizer que eu não tenho consciência daquilo. Então, a terapia regressiva, assim como eu não tenho consciência do material inconsciente dentro de uma visão psicanalítica geral, né? Mas especialmente Freud, porque foi ele que trouxe na primeira tópica essa questão do aparelho psíquico, tendo essa divisão, né? Inconsciente, pré-consciente e consciente. Dentro do trabalho com as personalidades, nós vamos compreender que muitos sintomas que nós temos, muitos sonhos, muitas escolhas que fazemos são determinadas pelo inconsciente, mas com influência grande dessas pessoas que nós já fomos em centenas e centenas de existências. Então, essas são as técnicas e esse é o objetivo. Compreensão, conhecimento sobre mim, sobre o que me move em determinada direção, depois eu vou ver o que eu vou fazer com isso. Vamos devagar, primeiro eu tomo consciência, depois eu vejo o que eu vou fazer com isso, enfim. E aí, por isso que é importante, na terapia regressiva eu gosto bastante de conversar com o paciente. Então é uma sessão de 2 horas, porque além de acessar o material, nós vamos falar daquilo e nós vamos integrar o material acessado à vida atual, né? Tanto na regressão, terapia regressiva, quanto captação psíquica, o que acontece é que nós vamos encontrar, nós vamos querer saber, né? Principalmente na regressão, quando o paciente está acompanhando a existência de uma moça que ele foi, às vezes vem um período, por exemplo, século XVIII, que ficou impedida de se casar com o homem que amava, e aí aconteceu isso, mais aquilo, até o desencarne dessa moça, que é uma vida passada do paciente. E aí nós vamos saber, nós vamos querer saber onde está essa moça hoje. O que quer dizer onde ela está? Quer dizer onde vibra essa personalidade hoje. Em que campo?
Em que situação? É no campo astral, né? Mas em que situação? E o que temos encontrado com regularidade? São personalidades nossas, dos pacientes, em situação bem complicada, por apego à dor, por culto à culpa, sentimento de culpa. Então não se sentem merecedoras de socorro, de alívio, de amor, de cuidado. Então a espiritualidade chega até elas, propõe socorro e muitas permanecem apegadas a essa vivência de solidão e de autopunição. Também tem aí uma obstinação, né? Um medo de entregar algo de poder, entre aspas, ao outro, né? E então uma busca de ter todo o domínio possível e todo o controle sobre si, sobre sua situação. Então não vou deixar que essa pessoa me convença a sair daqui. Eu não entrego ao outro, por mais que eu esteja sofrendo e que eu queira muito, a possibilidade de fazer algo por mim. Aí nós podemos viajar também, imaginando que essa personalidade, ela precisa se manter no controle, ela foi assim a vida toda, mas num grau de controle considerável, né? Porque todos nós temos um grau de controle. Algumas pessoas têm um grau de controle mais intenso, então no pós-desencarne fica muito difícil se entregar aos cuidados. Então ela se esconde, ela fica numa caverna, ela fica andando numa mata, enfim, né? E essa personalidade também está se punindo, está no controle. E mais uma questão. Algumas personalidades ficam muito incomodadas com o fato de que o outro, no caso socorrista espiritual, tem a capacidade, a generosidade de socorrê-la. E aí entra a questão da inveja, inclusive. A inveja da amorosidade do outro, a inveja da capacidade de compaixão do outro é algo que permeia as nossas relações enquanto ainda estamos no mundo físico e continua após o desencarne. Então eu posso me manter num poço, num charco, numa floresta, sozinha, com medo, porque eu não admito que alguém tenha condição de me ajudar. Esse é um conceito, uma visão da inveja, e a inveja do que o outro tem de bom para me oferecer. E esse bom é dele. Não está vinculado à inveja de bens materiais, está vinculado à capacidade de amar do outro. E essas personalidades já vibravam isso quando encarnadas e continuam pós-desencarne. Então eu estou compartilhando com vocês a minha experiência diária de consultório, é muito interessante, né? E faz pensar na importância de nós começarmos a cuidar já disso hoje. É fácil? Para mim não, é trabalhoso. Mesmo eu que trabalho com isso, que oriento personalidades, que acolho pessoas, que ouço pessoas e trabalho com pessoas terapeuticamente, é difícil, né? Esse soltar, desapegar-se, né? Essa possibilidade de confiar mais, de ter esse sentimento de merecimento. Nós podemos começar a trabalhar isso já. Então eu faço essa proposta aqui agora. Para mim, em primeiro lugar, precisa ser para mim e depois para você, se você quiser. A proposta de, no dia a dia, prestar mais atenção nos seus pensamentos, nas ideias que transitam
pelo seu campo mental, sobre as pessoas e sobre você. Aquilo que você pensa de você e a forma como você reage ao que vem do outro, se não conseguimos que haja uma mudança nisso, nós vamos levar isso após a morte do corpo físico. Por isso que a questão não é o corpo físico morrer, a questão é como eu vou ficar depois disso. O corpo físico perecer é o de menos. E claro que nós somos tão apegados ao corpo físico e nós temos como referência da nossa existência o que nós podemos tocar, então esse corpo, nós deixamos de cuidar da alma, que é o que permanece. Por isso a proposta, colocar atenção e foco nos pensamentos de persecutoriedade, nos pensamentos que denotam um sentimento de medo, de desconfiança, que num grau mais intenso configuram quadros paranoides. E se você tem um nível alto de desconfiança, vai provavelmente ser mais difícil para você se entregar ao cuidado dos socorristas no mundo espiritual, amigos, mentores, como você quiser chamar. Então, essa é a proposta desse vídeo. Vamos cuidar do nosso desencarne hoje? Tanto medo da morte que se tem, é possível começar a cuidar já do sentimento de culpa que faz a gente querer punição, buscar punição. Querer não, né? Buscar punição para ficar mais tranquilo. Estou pagando. A desconfiança daquele que vem nos ajudar e a inveja da capacidade que o outro tem de amar. Isso tudo pode nos deixar em maus lençóis no mundo espiritual. É isso que eu queria trazer para hoje. Eu agradeço a sua presença aqui, especialmente a você que está me ouvindo até agora. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para que ele cresça mais e mais, e eu vou trazendo mais dessas experiências, cada vez mais relatos da vivência clínica dentro desse campo que considera, esse campo de estudo, né, que considera a reencarnação. Um abraço para você, fique bem.